Sejam bem-vindos ao Tributo Nacional. Hoje começamos nossa viagem musical com uma das bandas mais icônicas do pop rock brasileiro, Kid de Abelha. Formada em 1982, no Rio de Janeiro, a banda uniu o talento de Paula Toller, Jorge Israel e Bruno Fortunato, criando um som inconfundível. O primeiro grande sucesso veio com Pintura Íntima, que estourou nas rádios e virou hino de toda uma geração. E o curioso é que no início o nome da banda era Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, mas com o tempo eles foram encurtando, para que ficasse mais direto. E Paula Toller, com a sua voz suave, ao mesmo tempo marcante, se tornou um ícone feminino do rock nacional. E as letras? Sempre carregadas de poesia, leveza, falando de amor, juventude e das inquietações do cotidiano. Entre os álbuns marcantes, Seu Espião e Tomate são destaques, com hits que continuam atuais. E ao longo da carreira, eles venderam milhões de discos e fizeram shows memoráveis dentro e fora do Brasil. Uma curiosidade é que Paula Toller já revelou que algumas canções nasceram de diários pessoais dela. Isso explica por que as músicas têm tanta verdade e proximidade com quem ouve. O Kid de Abelha faz parte de um momento especial da música brasileira, trazendo o pop rock para o grande público. E mesmo após o fim das atividades da banda, as músicas continuam aí vivas nas playlists de quem ama a boa música. Acho incrível como conseguem ser ao mesmo tempo nostálgicos e atemporais. Sem dúvida. Porque o Kid de Abelha não foi apenas uma banda, foi trilha sonora de muitas vidas. E já que o rock nacional tem muitas facetas, vamos agora falar de uma banda que trouxe uma energia crua e urbana, o Barão Vermelho. Barão Vermelho surgiu em 1981, também no Rio, e foi um marco do rock brasileiro. No início, o vocal era de Cazuza, e a parceria dele com Roberto Frejá resultou em músicas históricas, Entre as mais emblemáticas, Pro Dia Nascer Feliz e Bete Balanço, se tornaram verdadeiros hinos. E o som do Barão, ele tinha uma mistura de rock com blues, e as letras sempre estavam falando de amor, de rebeldia, da vida urbana. Curioso que no início da carreira, as rádios não queriam tocar Bete Balanço, porque achavam ela muito pesada, Mas o público abraçou e a música acabou virando tema de filme e ajudou a banda a conquistar o Brasil. E após a saída do Cazuza, em 1985, o Frejá assumiu os vocais e manteve a banda no topo. Eles conseguiram se reinventar sem perder aquela essência, algo raro no mundo da música. A sonoridade sempre foi marcada pelas guitarras intensas e uma presença de palco impressionante. E as letras sempre afiadas, traduzindo sentimentos e realidades com muita força. Barão foi fundamental para consolidar o rock brasileiro nos anos 80 e anos 90. E até hoje, o Barão Vermelho segue em plena atividade nos palcos, mantendo viva a chama da banda, hoje com o grande Rodrigo Suricato nos vocais e nas guitarras. É impossível ouvir Pro Dia Nascer Feliz e não cantar junto. Eu concordo. E por falar em emoção, o nosso próximo homenageado tinha o dom de transformar sentimentos em canções de alma profunda. Um poeta, um cronista da vida, um homem de coragem artística. Estamos falando de ninguém menos que Gonzaguinha. Filho de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, Gonzaguinha trilhou um caminho musical muito próprio. Nascido no Rio de Janeiro em 1945, ele se destacou pelas letras profundas e de grande conteúdo social. Nos anos 70, suas músicas muitas vezes foram censuradas pela ditadura militar. Mas ele nunca deixou de cantar sobre as injustiças, sobre o amor e sobre a esperança. Entre suas canções mais conhecidas estão O Que É e Começaria Tudo Outra Vez. Uma curiosidade é que Gonzaguinha ele estudou economia,
mas a música acabou falando mais alto, né? Ele também compôs grandes nomes como Maria Bethânia, Simone, Fagner. E o seu estilo, ele mesclava MPB, samba, canções de protesto, criando uma espécie de assinatura única dele. Em O Que É, ele convida a refletir, né, sobre o que é viver com melodia alegre e letra inspiradora, né? E em músicas de amor, ele tinha uma espécie de delicadeza rara, né? Como se ele estivesse conversando diretamente com o coração. Infelizmente, a sua vida foi interrompida muito cedo, aos 45 anos, em um acidente de carro. Mas a sua obra continua forte, presente na memória musical do Brasil. Gonzaguinha era mais que um cantor, era um mensageiro da vida. Os nossos próximos homenageados são um grupo, né, que canta sobre paz, união e resistência. Trazendo o reggae para o cenário brasileiro de forma marcante. Agora, vamos falar do Cidade Negra. Cidade Negra surgiu em 1986 em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. No início, o som era mais voltado para o reggae roots, com letras de cunho social. Com a entrada de Tony Garrido nos vocais, a banda ganhou projeção nacional. Músicas como A Sombra da Maldade e Onde Você Mora conquistaram as rádios e os corações. Eles conseguiram misturar reggae, pop e música brasileira, né, de um jeito muito original. E uma curiosidade é que Onde Você Mora é, na verdade, uma composição de Nando Reis e Marisa Monte. Mas a interpretação do Cidade Negra deu à música uma nova vida. Além das canções românticas, eles também abordam a desigualdade social, o racismo, a esperança. E Tony Garrido tem uma presença de palco carismática e uma voz que é inconfundível. A banda já se apresentou em diversos países, levando o reggae brasileiro para o mundo. O álbum Sobre Todas as Forças é considerado um clássico do gênero. E eles seguem ativos, mostrando que o reggae continua forte e necessário. Suas músicas lembram que a arte também é um instrumento de transformação social. E que a música boa não tem prazo de validade. E hoje a nossa convidada é a Beth Toniolo, uma amiga de longa data. Seja muito bem-vinda, viu, Beth? Seja bem-vinda. Seu estúdio, né, aqui participar um pouco do nosso projeto Tributo Nacional. Contar um pouquinho da história, né? De como é que começou essa vida musical, essa formação musical, né, Gu? Quer contar um pouquinho pra gente, Beth? Opa. Como é que foi aí, se você teve alguma influência, algum incentivo da sua família, se a música já apareceu na sua vida assim desde a infância? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso daí. Pois é, parecido até com outros artistas aí, como sempre, a minha mãe comprou um piano para a minha irmã tocar, e aí ela acabou não seguindo, né? E eu me interessei, eu tenho até fotos de fralda com 1 ano, 2 anos já fazendo... brincando. Misericórdia. Já brincando com o dedinho. Eu tirava músicas de ouvido e tal. Deve ter sido daí que veio a fama da Beth do ouvido absoluto, né? Provavelmente. Você tem um ouvido absoluto, né? Sim, sim. Tá vendo? Na época a gente ainda não sabia. Uhum. Meus pais achavam, nossa, ela tira música de ouvido com o dedinho tão pequena, não sabe ler nada, coisa, né? né? E, enfim, só que naquela época a gente morava no Rio de Janeiro, então uma cidade complicada para você fazer uma aula de piano ali. Depois, quando a minha família mudou aqui para Amparo, eu tinha ali entre 5 e 6 anos, que eles me matricularam realmente para começar a estudar. Né? E seus pais são músicos também ou não? Não. Assim, minha mãe toca um pouquinho de violão, gostava de cantar, mas nunca foram aprender realmente, ter aula. O meu pai, ele fazia bastante composições. Né? Ele escrevia, ele fazia letra de samba-canção, na época tinha uns festivais que ele concorria, então ele tem algumas composições assim que a gente gravou em fita, né, naquela época. Que coisa legal, que bacana.
E desde o começo, piano? Ou teve Não, sempre outras aventuras por outros instrumentos? Sempre foi piano. Comecei a estudar com a Sônia Campos, mas foi um período super curto. Depois ela se mudou de Amparo, eu fui direto para Dona Alda. Dona Alda famosa, Durato, né? E eu falo praticamente como se fosse da minha família, porque comecei a estudar com ela dos 6, fiquei até os 16, 17 anos ali, estudando. E a Beth hoje está no conservatório, né, Beth? Eu fui convidada para dar aula de piano no conservatório, que foi onde eu me formei também, né? E aí eu aceitei, assim, fiquei muito contente, porque, por incrível que pareça, era algo que eu ainda não tinha explorado. E, por fim, eu gostei bastante. E eu acho que os alunos também. Faz quanto tempo que você está lá? Desde 2022, meados de 2022. Legal. Viu, Beth? Conta um pouquinho pra gente, assim, dentro desse universo musical, né? Quando você começou a entender melhor, assim, já tá um pouco maior. As influências que você teve, né? As pessoas, assim, que você teve como referência, né? Que você gostava de ouvir, que você gostava de tocar. Sim. Na realidade, a minha formação ela foi totalmente erudita, né? Piano, depois eu fiz o curso técnico também do conservatório. Você perguntou de outros instrumentos, a gente é obrigado a escolher alguns. Então eu toco um pouquinho de flauta, doce e violino. Mas em relação a compositores, a inspirações, a maior parte da minha vida são eruditos. Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, eu gosto muito. E aí, de um período da minha vida pra cá, é que eu comecei a pegar mais no popular. Música popular. Isso, inclusive aí trabalhando com casamento, fazendo outros projetos, cantando um pouquinho também, me aventurando. Porque você trabalha, né, em vários projetos musicais também, né, que atende casamento, formaturas. Isso. Né? Tem alguns projetos autorais vai desenvolvendo. também. Que bacana. Não meus, mas que eu estou envolvida ali com... E você compõe também alguma coisa? Chegou a compor alguma coisa? Então, você sabe já se aventurou nessa... Não, eu até tenho, eu costumo tocar, eu gosto de dar uma viajada, de misturar estilos, né? Na época da pandemia também a gente produziu muita coisa ali para a Igreja Católica. Que legal. Né? E aí eu acabei montando alguns arranjos, né? Que eu misturei ali um pouco do erudito com a questão ali da igreja. Mas compor do início ao fim eu ainda não cheguei, não. Eu faço bastante também arranjo vocal, né? Eu escrevo bastante arranjo vocal. E como é que foi a descoberta dessa questão do ouvido absoluto? A Beth também afina piano, estava nos contando aqui, né? Sim. Que não é para qualquer um, né? Na verdade foi a Dona Alda que descobriu. Ela começou a perceber que ela fez um teste um dia, pediu para eu virar de costas. Até para o pessoal que tá vendo, né? O que é o ouvido absoluto? O ouvido absoluto é quando você consegue transformar, obviamente, as notas, né? Você consegue identificar as notas sem olhar o que você está tocando, você sabe qual nota que é, mas principalmente você consegue dar nome a qualquer ruído. Então, digamos assim, eu falo, meu aspirador de pó está em mi bemol. Né? Outro dia eu falei... Credo, que horror! Ali, o barulho do carro. Outro dia eu falei para uma buzina. Tudo que nos rodeia produz som, né? Você consegue transformar em uma nota, inclusive percussão, tudo. Existe afinação de bateria, né? Mas assim, então... e isso sempre chegou no meu ouvido como nota. E a Dona Alda que descobriu isso. Tanto que aí ela me ajudou, ela falou, olha, cuidado com o piano, né? Vocês têm que manter sempre afinado ali numa frequência de 440 Hz em relação ao Lá, porque senão isso pode prejudicar. E ela percebeu quando eu tinha uns 7, 8 anos. Nossa, novinha. Novinha. Né?
E aí a gente vai compreendendo e explorando isso, né? Interessante, hein? Mas outro dia eu falei para o meu marido, olha, a geladeira hoje ela tá num tom um pouquinho diferente. E ele não acreditou em mim. No final do dia a geladeira quebrou. Ah, sério? Sim. Eu falei, olha, ela tá vibrando num tom diferente, não sei o que tá acontecendo, mas a música dela hoje tá diferente. Então é bem louco. Existe também o ouvido relativo, que a maioria dos músicos eu acredito que tem, né? E é possível de você alcançar isso com estudo, que é você já saber que nota que você está tocando, não necessariamente ruído, mas o ouvido relativo é possível você estudar e obter. O ouvido absoluto, que eu saiba, ele já é natural. Natural. Mas dá para desenvolver, por exemplo, quem não tem, se fizer algum treinamento, alguma coisa assim, consegue isso ou isso não é possível? Olha, eu não tenho conhecimento se é possível de desenvolver o absoluto. Eu acredito que não. Eu acho que é nato. Mas já nasce o ouvido com isso, né? relativo, ele é possível sim. Mas o absoluto, quando eu fui fazer meu curso de afinação de piano, o meu professor falou, olha, isso aí é excelente, mas pode ser péssimo também, porque você vai ficar ali e realmente é como quando eu vou afinar os pianos, né? É como se eu entrasse numa loja de perfume. Você cheira, daqui a pouco você não distingue mais. Entendi. Então, às vezes eu preciso dar um tempinho, dar uma volta, dar uma respirada. Viu, Beth? Se você quiser deixar para o pessoal aí que está assistindo a gente aí um pouco do seu trabalho, como é que as pessoas te acham? Isso. Se alguém quiser fazer aula com você e aprender, né? Sim. Fica à vontade. Tá bom. Atualmente eu estou dando aula no conservatório, através da Fundação Educacional de Amparo, né? E aula de piano erudito, piano popular também. Não apenas para crianças, eu digo que a maior parte dos meus alunos hoje são adultos, que eu acredito que já trabalharam, já fizeram tudo e agora querem realmente realizar o sonho que tinha ali na infância, né? E pode me procurar lá no conservatório, depois eu deixo o contato aqui também do meu Instagram, o meu celular, e tanto para afinação de piano também, eu afino pianos acústicos, né, vertical e piano de cauda também, faço pequenas regulagens ali que forem possíveis, né, na região, pode entrar em contato comigo. Pessoal, fica a dica aqui, hein? E a gente queria agradecer imensamente. Eu que agradeço. A sua presença, né? Compartilhar um pouco de tudo isso. E a gente queria ouvir um pouquinho, né? Tá certo. Vamos lá. Vamos ouvir? Vamos.